Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de outro assunto na terceira aula, né, online. A gente vai estudar capítulo 8. E o capítulo 8 ele vai falar um pouquinho de como a ciência contribuiu para a tecnologia e para a questão das revoluções. Então, o tema do capítulo 8 é ciências e revoluções industriais. E a gente vai estudar por aqui. A gente vai fazer a introdução do tema, falar da importância do tema, vai falar um pouquinho de como que se deu a união das ciências e tecnologia, um pouquinho do método científico, embora não esteja na apostila, mas eu acho importante vocês entenderem como que a ciência ela é feita, para que vocês entendam como que ela ajuda a tecnologia. A gente vai estudar as revoluções industriais, que são 3, e a gente acredita que já esteja na 4ª revolução, alguns autores, alguns cientistas, e formas alternativas de energia, que a gente vai ver que teve um probleminha por aqui. Vamos concluir a aula para a gente fechar as ideias e vamos passar para as atividades. Eu vou explicar no último slide. Então, falando um pouquinho, a gente tem, primeiramente, vamos fazer algumas perguntas, para a gente entender a importância das ciências. A gente conseguiria viver sem eletricidade? E sem celulares, smartphones, todos esses aparelhos digitais? E a gente vai fazer outra pergunta: o que é que a ciência tem a ver com isso? Então, a gente vai ver a importância, né, das ciências para o desenvolvimento de tudo que a gente falou aí, dessas tecnologias, nas próximas aulas. Então, existe uma ligação entre essas duas áreas e que se deu ao longo do tempo. Então, além disso, quando vocês terminarem de fazer as atividades ou já quiserem ir adiantando a leitura depois do vídeo, tem um texto da página 194 que fala do peixe elétrico. E aí o tema do texto é possível que um ser vivo produza eletricidade? Então, confiram lá no texto depois, como curiosidade. Então, ciências e tecnologia. A ciência, ela trabalha com conhecimento científico, então ela não trabalha com fake news, não trabalha com coisas eu acho, ela vai fazer todo um procedimento que é chamado de método científico. Então, a base das ciências é o método científico. E com o método científico aplicado, a gente vai gerar um conhecimento. Esse conhecimento, se ele for bom, ele é usado na tecnologia. Se ele for ruim, também. Mas os conhecimentos científicos, dependendo dos resultados, eles podem ser aplicados na tecnologia. E isso é bom porque as sociedades vão se desenvolvendo. Então, aqui tem um cara anotando, porque só com os resultados você consegue aplicar eles. Só que antigamente, na pré-história, que é a idade dos metais, né? A tecnologia era um pouco rudimentar, ou seja, fraca, porque só tinha poucos instrumentos, só para caça, pesca, construção, para proteção, enfim. Os homens daquela época não tinham muitos recursos, mas já podemos considerar uma leve industrialização, porque eles já começaram a produzir, mesmo que manualmente, esses instrumentos aqui. Então, o método científico, como eu falei para vocês, embora não esteja na aula, começa com a observação. Aí você observou, fez uma pergunta porque alguma coisa vai te gerar uma dúvida. Essa pergunta que é a dúvida, por que o céu é azul, por exemplo, vai te fazer criar hipóteses, ou seja, você vai começar a criar itens para explicar por que o céu é azul. E você vai pegar essas hipóteses e testar para ver qual delas que vai te dar a resposta. Depois que você testa, você vai ter o quê? Resultado. O céu é azul por causa do reflexo. O céu é azul porque é azul. Ou o céu é azul porque é a cor do momento. Você vai testar as 3 hipóteses e vai ver qual o resultado que vai te levar a uma conclusão. A que for uma conclusão que consiga explicar a pergunta é o teu resultado final. Então, começa com a observação, pergunta, hipótese, aplicação dessas hipóteses como experimentos, análise do que os seus experimentos tiveram e a conclusão final.
ou às vezes não é a conclusão final, que precisa às vezes continuar com os experimentos. Então, os métodos científicos, eles foram importantes para as revoluções industriais. Como a gente teve as revoluções, a primeira se deu no século XVIII e XIX na Europa, principalmente na Inglaterra. Na época estava tendo as revoluções científicas também, a parte da ciência estava sendo bem desenvolvida. Como eu falei, ciência bem desenvolvida leva também à melhora da tecnologia. As fontes eram iniciais de energia, madeira, carvão mineral. A gente tinha máquinas a vapor e a indústria da época que bombava era a têxtil. Estava tudo começando, engatinhando, então a primeira revolução industrial sem muitas novidades, mas na época foi uma novidade considerável. A segunda revolução industrial já foi nos meados do século XIX. Já tem o iníciozinho da eletricidade, os cientistas descobrindo. A fonte de energia usada inicialmente foi o petróleo. Depois descobriram a energia nuclear, que é por radiação. Você tem os impactos. Aí o que aconteceu? Foi criado alguns automóveis e todo esse uso contínuo gerou alguns impactos no final dessa terceira revolução industrial, devido à grande quantidade de automóveis e outros aparelhos de indústria que foram formados, que usavam a queima do petróleo para poder funcionar. A terceira revolução industrial ocorreu na metade do século XX, ou seja, a partir de 1950. Nessa terceira revolução, observou-se que havia um problema com o uso dos recursos da segunda revolução industrial, que geraram poluição. E aí começou uma grande preocupação em relação à questão ambiental já no final dessa terceira revolução industrial, mas a gente destaca como desenvolvimento máximo os instrumentos que levam as informações. Então foi conhecido como a Era das Informações e a gente destaca a área da eletrônica, tecnologia da informação e das telecomunicações. Já a quarta revolução industrial, acredita que a gente já esteja nela, e ela trabalha com a questão da robótica, inteligência artificial, a nanotecnologia na indústria farmacêutica para produzir vários medicamentos contra cânceres, inclusive tem um já sendo estudado para o Covid, usando nanotecnologia lá na Europa, e a biotecnologia, que é a tecnologia aplicada à parte científica. Então, agora, a gente vai passar para o próximo, a quarta revolução industrial. Alguns autores acreditam que a gente tenha iniciado, embora a gente não tenha essa quarta revolução industrial muito bem definida ainda, porque está começando ainda as informações em relação a ela.